Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao canal Libra Saiba Mais. Hoje aqui eu, professora Érica, conversando um pouquinho com vocês. Aproveitem a oportunidade, já vai deixando o seu like, faça inscrição aqui no canal para que a divulgação seja amplificada. Bom, muitos estão me perguntando, principalmente a família, os responsáveis da pessoa com deficiência, o que eu penso, o que eu acho sobre a PNEE. Bom, antes de dar a minha opinião própria, eu penso que nós precisamos juntos estudar, a regulamentação de decreto de lei, estudar, ler com calma, com paciência, entender claramente para depois sim dar opinião particular e pessoal, ok? Então hoje eu trouxe aqui no canal para vocês um pouquinho sobre a PNEE. Política, N de nacional, E de educação e o último E de especial. Então, para falar um pouquinho sobre a PNEE, é importante que nós possamos entender com clareza o que significa e quais são os avanços que vão ser aí ofertados para a pessoa com deficiência por intermédio desse decreto novo assinado pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, ok? Então agora, para falar para vocês um pouquinho sobre o assunto, eu pensei em dividir esses vídeos em 9 vídeos e cada um que contemple um capítulo. Então hoje nós vamos começar pelo capítulo 1, tá? Da PNEE e explicar o que diz, o que fala o capítulo. Depois dos 9 vídeos gravados, aqui no canal, explicando, aí sim eu vou fazer um vídeo sobre a minha opinião própria e específica do que eu penso a respeito do tema PNEE. Como todos que me acompanham aqui no canal sabem, eu sou professora de educação especial já há muitos anos e também trabalho dentro da rede estadual de ensino nas salas de recursos. Então, já é um hábito diário, de vida minha, ensinar familiares, ensinar mãe, pai, sobre como procede a lei, quais os direitos que essa família tem e também quais os deveres, o que eles precisam cumprir junto à criança com deficiência. Então, falando um pouco sobre PNE, vamos falar o que significa esta sigla, esta palavra, PNEE. P significa política. N significa nacional. E significa educação. E o último E significa especial. Então, é política nacional de educação especial, tá? Que contempla aí todas as vertentes educacionais que nós temos hoje a nível de Brasil, tá bom? Então, dentro dessa proposta que foi assinada já, esse decreto, tá? Que é o decreto de número 10.502, assinada pelo nosso presidente Jair Bolsonaro no dia 30 do mês de setembro de 2020. Então já foi assinada, ok, pessoal? Foi assinada e aqui eu vou apresentar para vocês um resumo, tá? As ideias, para que fique claro, para que os responsáveis das crianças com deficiência e também todos que venham assistir o vídeo aqui no canal possam entender capítulo a capítulo explicado individualmente. É um trabalho um tanto árduo, que precisa ir aí de um esforço a mais, porque nós recebemos, enquanto decreto, eu recebi em PDF, aí eu baixei, tá? Li, totaliza 9 páginas
Eu li as 9 páginas, porque é importante nós que somos professores, que somos profissionais, né, da educação especial, nós precisamos conhecer o decreto, precisamos conhecer antes de sair falando. A gente precisa aí contemplar, né, o decreto e entender com clareza para depois dar nossa opinião própria e específica, ok? Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre o primeiro capítulo. Então, no primeiro capítulo, nós temos 2 artigos. E eu vou resumir aí para vocês, para explicar com clareza o que cada informação aí vem trazendo para nós de conhecimento nessa hora, ok? Bom, no capítulo número 1, ele fala que a educação é equitativa, inclusiva e com aprendizagem ao longo da vida. Ou seja, a aprendizagem não acontece só dentro da escola, ela acontece ao longo da vida da pessoa com deficiência. Bom, e também vem garantindo o direito ao atendimento especializado, né, de ensino especializado às crianças com deficiência, ao educando com deficiência e também com vários tipos de deficiência, e aqui inclui, né, aqui coloca dentro da proposta, dentro do decreto já escrito, coloca o TGD. Que significa TGD? Significa transtorno global do desenvolvimento. Isso mesmo. Incluindo também altas habilidades, tá? Altas habilidades ou superdotação. Ok? Então tá aí já dentro do decreto, tá bom, pessoal? Tá colocado aí dentro do decreto, contemplando também essas necessidades aí, essas deficiências como um todo, tá ok? No artigo 2º, vem falando sobre a educação que é ofertada preferencialmente na escola regular, tá? Preferencialmente na escola regular. Depois, o ensino bilíngue, tá? Que pode ser ofertado para as pessoas que optarem, que escolherem pela língua de sinais. Seja ela deficiente auditivo, né? Seja aí o surdo, ou o surdo cego, ou também quem necessita da língua de sinais para esse aprendizado, tá bom? Eles podem escolher também as classes bilíngues dentro das escolas regulares e que precisam desse uso da língua de sinais, tá? Lembrando sempre, pessoal, que vai fazer o uso da língua de sinais como primeira língua e da língua portuguesa como segunda língua. Então é importante ter isso em mente também, tá bom? É importante entender isso. Não é que vai aprender língua de sinais e vai deixar o português de lado, não. A língua de sinais vai ser aprendida em primeiro momento e a língua portuguesa como a segunda língua. Igual nós, ouvintes, que utilizamos o português como primeira e depois utilizamos também o inglês como segunda língua, entendeu? Mas vai precisar aprender as duas línguas, tá? Então, assim, é dentro das escolas bilíngues para surdos ou classe bilíngue. Então, qual é a diferença entre escola bilíngue e classe bilíngue? A escola bilíngue é uma escola própria de atendimento a pessoas surdas, surdo cego, deficiente auditivo e que usa Libras como primeira língua. E é uma escola, entendeu? Agora, a classe bilíngue, ela é uma classe, ela é um grupo, tá? De alunos surdos, deficiente surdo cego, deficiente auditivo, que está inserida, então é uma classe, tá? Bilíngue, que está inserida dentro de uma escola regular, ok?
que convive ali, tem uma sala, por exemplo, sala, tá? Bilíngue, e o restante das salas em volta são salas de inclusão normal, tá? Regular, ok? O decreto vem trazendo também aí pra gente, ele visa aí dentro das suas vertentes, a importância disso ser supervisionado, orientado, reorientado, ou seja, que haja as mudanças necessárias, as adaptações que são precisas, tá? Para que essa inclusão venha acontecer. Precisa ter profissionais qualificados, tá? Para que essa cultura seja expandida, seja disseminada, tá? Possa avançar junto com as pessoas com deficiência. Para que possa avançar é necessário, é importante e fundamental os profissionais qualificados, ok? Qualificados, ok? Bom, isso daí vai ser um benefício para a sociedade como um todo. Ainda no segundo artigo, fala sobre buscarmos um olhar de aprendizagem, deixando claro, né, a importância que tem a sala de aula, mas que o aluno com deficiência não aprende só dentro da escola. Ele aprende também em outros lugares, em outros ambientes e também aprende ao longo da vida, ok? Então, não acontece inclusão só em sala de aula, não acontece só dentro de sala de aula, tá bom? Então, acontece em diferentes lugares. E segue, né, discorre aí falando também sobre os alunos que não conseguem, que não sabem, que não conseguem acompanhar, certo? A dinâmica da sala de aula regular. Então, fala sobre a importância de se trazer o apoio, né, o apoio múltiplos a essa criança ou esse aluno com deficiência que não consegue acompanhar dentro da sala regular, ou seja, que precisa de um auxílio a mais, de um apoio a mais para poder ali desenvolver, evoluir e avançar, tá bom? Fala também das classes especiais dentro das escolas regulares e da acessibilidade arquitetônica, ou seja, dos prédios, da localização, tá bom? Do espaço. Então, precisa aí organizar a acessibilidade, tá? Vamos dar um exemplo aí de uma escola que não tem elevador. Não tem. Aí a criança, o aluno, ele tem uma deficiência e usa cadeira de roda, é cadeirante. Ele vai precisar do acesso de um elevador, certo? Para poder se locomover, né? Fazer os seus movimentos nos diferentes ambientes. Então, fala que é muito importante, aliás, é fundamental, tá bom? Esses materiais, os equipamentos, os profissionais qualificados, precisa ter, pessoal. Bom, falando sobre escola bilíngue para surdo, é importante que se entenda, fique claro, que a interação entre professor e aluno vai acontecer em língua de sinais como primeira língua e depois no português, ou seja, escrito como segunda língua, seja para surdo, seja para o deficiente auditivo, seja para o surdo cego ou o surdo com deficiências associadas, tá bom? Com diferentes deficiências ou com altas habilidades ou com superdotação. Então é muito importante que isso fique claro, que o ensinamento dentro de uma escola bilíngue vai partir da língua de sinais para depois fazer também dentro da língua portuguesa e a escrita. Na verdade, os dois caminham juntos, né, pessoal? Mas assim, vai partir uma comunicação em língua de sinais primeiro com a criança que tem surdez, deficiência auditiva ou surdo cego ou deficiência associada juntamente com a surdez, ok? Bom, falando um pouco sobre classes bilíngues, o capítulo 1 nos deixa claro, nos faz entender que isso vai ser uma organização, tá? Dentro de uma escola regular, no caso das classes bilíngues, tá? Então, a escola regular vai se organizar para ter dentro da escola regular uma classe, tá? Uma ou mais
classes bilíngues, ok? Dentro da escola regular. E na escola regular vai continuar o atendimento que já tinha anteriormente, né? Anteriormente já tinha. Então, nós tínhamos o AE, que é um atendimento educacional especializado. Nós já tínhamos a classe regular, tá? Com a inclusão, tá? Ali depende da inclusão, no caso a inclusão de um aluno surdo, ele tem o tradutor e intérprete, que é um interlocutor, né, na rede, ou então nas prefeituras também tem aí o suporte, os auxílios dos intérpretes, tá? Então vai continuar, isso vai se manter. E também vai continuar o terceiro atendimento, que é a classe especial, que daí é uma classe separada que dá o atendimento de acordo com a individualidade, com a precisão individual de cada aluno, ok? E também vai continuar as salas de recursos, que são as salas que nós profissionais utilizamos para atender o aluno no contraturno. Tá? Então, um horário, ele vem na escola estudar, na sua classe regular, e depois no outro horário, por exemplo, de manhã, ele vem na escola regular, fica junto ali com o tradutor e intérprete ou com o interlocutor, e depois de tarde ele vem nas salas de recurso aprender aí a língua de sinais, língua portuguesa, e aí ele é ensinado individualmente. Tá bom? De acordo com as precisões e necessidades da sua própria língua, tá? Da sua língua natural. Bom, terminando aí o fim do capítulo, né? Que teve aí todas essas informações já que estão aí dentro do decreto, finaliza o capítulo falando o quê? Sobre a importância do envolvimento da escola, da família e também dos profissionais que fazem esse atendimento, que dão esse suporte e apoio, tá bom? Dentro das escolas. Então, assim, isso é o que diz o primeiro capítulo da PNEE. Eu espero que vocês que assistiram aguardem os próximos capítulos que eu vou gravar aqui no canal para que vocês entendam com clareza o que significa a PNEE e o que ela nos trouxe agora nesse ano de 2020 para que nós possamos fazer uma escolha certa do que nós pensamos a respeito disto. Tá bom? Por quê? Me vem muita informação de diferentes pessoas. Ah, eu aceito, eu quero. Ah, eu não aceito, eu não quero. Ah, eu gostei, eu não gostei. Então, gente, antes da gente dar uma opinião pessoal, própria, nossa, a gente precisa conhecer, tá? Para não ser leviano, para não ser errôneo, para não dar uma opinião errada, nós precisamos conhecer. Tá? Então, assim, se você ainda não viu, não leu, não entende, não sabe o que significa a PNE, para você ter a sua opinião argumentar, certo? De uma forma correta, tá? Você precisa ler e entender. Como eu sei que eu tenho familiares que me perguntam, que me indagam, que querem saber, que tem às vezes dificuldade até para leitura, entendeu? Desses termos de decreto, de lei, e que muitas vezes a sua opinião está sendo uma cópia de outras pessoas e não tem uma opinião própria porque não conseguiu entender a proposta. Então, é nessas pessoas que eu estou pensando, entendeu? São nessas minhas famílias de alunos que precisam entender com clareza. Então, aqui no canal, eu vou gravar diariamente até que a gente chegue ao fim da proposta lida enquanto decreto, né? Proposta já assinada, porque é um decreto, ok? E foi já assinada aí pelo nosso presidente. Então vamos ler juntos, vamos entender para ficar claro, aí sim da nossa opinião própria. Tem até surdos, alunos meus, que estão ouvindo, modo de falar, que estão aprendendo em língua de sinais, tá? Estão absorvendo, estão aprendendo em língua de sinais sobre o tema,
PNE, estão dando sua opinião sem entender com clareza o que significa. Então, nós vamos aqui estudar a fundo, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro esse primeiro capítulo para vocês, e qualquer dúvida que vocês tenham, pode me perguntar, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os meus contatos, tá bom? As minhas redes sociais para vocês aí poderem me chamar e a gente conversar sobre o assunto. PNE. O que é PNE? Beijo, beijo, tchau, tchau. Fiquem com Deus, Deus abençoe e vamos estudar para poder dar nossa opinião com consciência, com coerência, tá bom? Para ajudar a pessoa com deficiência a avançar e nós, ouvintes, pessoas que não temos deficiências, possamos também avançar juntos, tá bom? Dentro de uma sociedade inclusiva, tá? Com equidade, né? Equitativa ao longo da vida, num aprendizado, ok? Beijo, tchau, tchau.